Quero te convidar a abrir as Escrituras no terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12 em diante. E eu estava lembrando ali da alegria que nós temos de estar aqui reunidos, e lembrei que certa vez os discípulos chegaram para Jesus com muita euforia, alegres demais. Senhor, nós saímos por aí no trabalho evangelístico e curamos enfermos, expulsamos demônios, até os demônios obedeceram ao seu nome. Jesus olha para eles e fala assim: vocês estão alegres por causa disso? O maior motivo da alegria não deve ser que os demônios lhe obedecem, não deve ser que os enfermos são curados. Vou contar uma coisa para vocês: o maior motivo da alegria de vocês é porque o nome de vocês está escrito nos céus. E é por isso que na igreja nós estamos sempre dizendo que estamos alegres. Por quê? Porque o nosso nome também está escrito no livro dos céus. E como o Apocalipse chama, o livro da vida. O nosso passaporte já está garantido. Fala para o seu irmão aí, que o nosso passaporte já está garantido, que o nosso nome já está escrito lá. Lucas capítulo 5, versículo 12 em diante. Todos acharam? Digam amém. E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, junto à igreja: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra, que teu Espírito, Senhor, possa conduzi-la aos nossos corações, segundo o propósito, ó Deus, que está no teu coração. Essa é a oração que fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Quando eu li esse texto em Mateus, lá está relatado esse milagre imediatamente quando Jesus desce do Sermão do Monte, está no capítulo 8 de Mateus. E eu escolhi esse capítulo 5 porque a narrativa de Lucas, ela traz alguns detalhes que Mateus não trata. Lucas, por ser médico, ele trouxe aqui uma narrativa mais detalhada, especificando, inclusive, um detalhe que Mateus não diz, que ele diz que o homem veio ter com Jesus, e esse homem estava coberto de lepra. Não era uma manchazinha nas mãos, não era nos pés, não era no tórax, não era no rosto, mas Lucas diz que esse homem veio ter com Jesus, porque esse homem estava coberto de lepra. E eu comecei meditando nesse texto, logo eu lembrei que a grande diferença
de uma pessoa leprosa nos dias de Jesus e uma pessoa que tem essa doença hoje em nosso dia, conhecida hoje como hanseníase. Nem se compara o sofrimento de uma pessoa hoje com o sofrimento de uma pessoa nos dias de Jesus. Para nós termos uma visão mais detalhada da grandeza desse milagre, nós temos que lembrar de como era a vida de um leproso nos dias de Jesus. Para que nós tenhamos, então, uma visão de quão grande, quão extraordinário foi o milagre na vida desse homem que vivia coberto de lepra. Quando se fala nessa doença hoje em dia, ainda traz para nós uma ideia de uma certa repugnância. Mas muito mais ainda nos dias de Jesus. Uma pessoa leprosa era uma pessoa que era portadora de uma doença contagiosa, uma doença repugnante, uma doença que para os judeus, eles consideravam a lepra como um castigo de Deus. Para eles, uma pessoa que era portadora de lepra era uma pessoa que estava sob a maldição de Deus, porque essa pessoa tinha recebido um castigo de Deus. E essa pessoa, quando ela apresentava os primeiros sinais de lepra, diz lá Levítico, no capítulo 13, você não vai abrir agora, mas em casa você leia melhor, que essa pessoa, ela comparecia ao sacerdote. E quem dava o diagnóstico de que essa pessoa era ou não leprosa, que essa pessoa estava ou não doente, não era médico. Quem dava o diagnóstico era o sacerdote. E o sacerdote dizia para ela que você está leproso. E essa palavra do sacerdote significava uma declaração de que aquela pessoa era uma pessoa impura, que aquela pessoa era uma pessoa imunda. Por isso que o leproso, ele não pede, Senhor, me cura. Ele não pede, Senhor, me cura. Ele pede, Senhor, purifica-me. Porque ele tinha sido declarado uma pessoa imunda. Ele tinha sido declarado uma pessoa impura. E por ele estar nessa condição, a condição de impuro, a condição de imundo, a condição de leproso, ele tinha que deixar sua família, ele tinha que deixar os seus filhos, ele tinha que deixar seus amigos, ele tinha que deixar seus vizinhos, ele tinha que deixar sua comunidade e tinha que viver num lugar isolado de toda a civilização. Geralmente eram lugares totalmente insalubres, lugares imundos, lugares sem a menor dignidade, que outros leprosos se associavam e viviam ali naquele grupo de pessoas que não podiam viver na sua sociedade. Essa era a condição daquele homem. E se esse homem viesse até a cidade, quando ele viesse até a cidade, ele tinha que pegar um sinozinho e tocar, para que todo mundo pudesse saber que estava entrando ali um leproso. Ele tinha que se notificar, ele tinha que mostrar a sua desgraça, a sua vergonha, a sua impureza, a sua condição tinha que ser anunciado. Se ele, por um acaso, entrasse na cidade, ele tinha que fazer esse procedimento. E esse homem, então, ele escutou falar sobre Jesus. A notícia de Jesus começou a correr ali na Judéia e chegou até os ouvidos desse homem, que existia ali um profeta, que existia ali alguém que estava fazendo milagres. E nasceu certamente no coração daquele homem uma profunda fé, uma profunda convicção. E ele decide ir até Jesus e pedir a ele
que o tirasse daquela condição de indignidade, aquela condição de impureza, aquela condição de estar separado dos seus filhos, separado da sua família, separado da sua comunidade, esperando tão somente a morte. A lepra também era uma doença que deformava totalmente as pessoas. Ela ia pegando nos dedos, por exemplo, ia comendo os dedos, e as pessoas se enrolavam de ataduras. Quando dava no rosto, ela pegava e ia comendo, por exemplo, o nariz, os olhos, e ia corroendo a pessoa, até aquela pessoa ficar num estado de putrefação tão grande, a ponto de vir a óbito. A Bíblia não fala qual era o tamanho da corrosão, mas Lucas diz que ele estava coberto de lepra. Certamente isso já era suficiente para produzir no coração dele o desejo de buscar o milagre na pessoa de Jesus. E tem mais, ninguém podia tocar num leproso, porque se alguém tocasse num leproso, essa pessoa também era considerada imunda, impura. E ele então decide vir a Jesus, e ele vem a Jesus. Apesar do sofrimento que esse homem se encontrava, apesar da situação dele ser uma situação muito trágica, que nenhum de nós é capaz de imaginar, quando ele chega perto de Jesus, a primeira coisa que ele faz é: Senhor, o Senhor tem que me curar, porque eu não aguento mais viver nessa situação. É isso que o texto diz. É isso? Não. Ele se prostra diante do Senhor, numa atitude de profunda humilhação, reconhecendo quem estava diante dele. Que ele só se prostrou diante de Jesus, porque ele via em Jesus uma figura especial, uma figura digna de adoração, e ele se prostra, numa atitude de total quebrantamento e humilhação, e depois de prostrado, ele olha para Jesus e fala: Senhor, se quiseres, podes purificar. Isso me encheu o coração de alegria, de ver como esse homem, apesar da sua condição, apesar do seu estado, ele vai em busca do seu milagre, mas ele busca o seu milagre, mas ele não esquece da soberania de Cristo, ele não esquece da soberania de Deus, ele põe a vontade de Deus primeiro do que o seu próprio sofrimento. Olha o que ele diz: se quiseres, pode purificar-me. E eu fiquei pensando quantas vezes nós, cristãos do século 21, às vezes com circunstâncias muito menores, problemas tão pequenos diante da gravidade que era esse homem, nós chegamos para Deus, mas esquecemos da sua soberana vontade. E nós queremos impor a Deus a nossa vontade. Faça um milagre na minha vida, senão eu não te sirvo mais. Faça um milagre na minha vida, senão eu não vou ser mais músico. Faça um milagre na minha vida, senão eu não participo mais dos cultos. Faça um milagre na minha vida, porque eu tenho que receber esse milagre. Esse homem não chegou desse jeito. Esse homem chega perante Jesus, numa atitude de adorador, numa atitude de quebrantamento, e fala: Senhor, se quiseres. Não está escrito na Bíblia. Eu acho que alguém falou alguma coisa para ele da oração do Pai Nosso. Que se Mateus registra que esse milagre aconteceu depois que Jesus desce do monte, e foi no monte que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, onde diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não sei, só estou
imaginando, quem sabe ele não já tinha escutado ali alguma coisa da oração do Pai Nosso. Então ele aprendeu que, em primeiro lugar, é a vontade do Pai. Em segundo lugar, a necessidade do homem. E ele chega e apresenta para Jesus a sua necessidade, reconhecendo então a soberania de Deus. Irmãos, se é uma coisa difícil de nós aceitarmos, entender é fácil, aceitar que é difícil. Entender a soberania de Deus é fácil. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele dá a última palavra. Isso é fácil entender. É um princípio bíblico, é uma doutrina bíblica, é fácil entender. Mas é difícil, às vezes, aceitarmos as decisões que Deus toma na nossa vida, que às vezes contraria a nossa expectativa, e às vezes contraria a nossa vontade, e às vezes a gente fica perguntando, por quê? Por que foi assim? Por que não foi assim? E a resposta que simplesmente que as Escrituras nos dá é que Ele é soberano em suas decisões. Mas o mais lindo disso tudo também é que a soberania de Deus está sempre aliada ao seu grande amor. Esse homem pede para Jesus de forma tão humilde. Esse homem faz essa oração de forma tão submissa. Só que Jesus, como sempre fazia, Jesus estende a mão para aquele homem leproso, toca nele, e o que é que ele diz? Olha aí na sua Bíblia, olha aí no versículo 13, vamos ler junto. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Jesus ali, com seu amor extraordinário, compadeceu-se do sofrimento daquele homem. E vendo a condição daquele homem, Jesus dá ali a demonstração do seu grande amor, e estende a mão e toca naquele homem, e ele fica limpo da sua lepra. Primeira coisa que eu vejo nesse versículo é que Jesus não se preocupou. Jesus não se preocupou com as imposições da religiosidade do povo, a qual dizia que ninguém poderia tocar num leproso. Jesus não se preocupa com normas religiosas. Jesus não se preocupa com as imposições humanas. Jesus está acima disso tudo. E ele vai e toca no homem que era leproso. E eu fiquei lembrando que Jesus não tocou só nesse aqui. Jesus, por diversas vezes que fazia o seu milagre, ele fazia questão de tocar nas pessoas. Aqui ele tocou e o milagre aconteceu. Quando ele cura o cego de nascença, ele pega, faz lodo e toca nos olhos do cego, e o cego sai curado. Quando ele está na sinagoga, quando ele cura aquela mulher encurvada, da mesma forma. A Bíblia nos dá vários exemplos de Jesus tocando as pessoas para fazer o milagre. E eu fiquei lembrando que ainda hoje, em nossos dias, quando o fato de Jesus tocar as pessoas, fala de uma transferência de unção, uma transferência de poder dele para aquela vítima ou para aquela pessoa necessitada que estava recebendo. A transferência através do toque, ela é simbolizada, tipificada desde o tabernáculo. Quando alguém trazia o cordeiro para ser oferecido em holocausto, ele segurava ali no
no cordeiro, no animal, antes dele ser imolado, numa atitude de estar transferindo para aquele cordeiro que iria ser sacrificado os seus pecados. Então, o fato de Jesus tocar, primeiro, biblicamente falando, dá uma ideia de transferência do poder de cura para aquela vítima que estava recebendo. Mas ainda tem uma mensagem além disso. Ainda hoje o toque ele tem uma mensagem muito especial. Se você encontra na rua com uma pessoa que você tem um certo grau de amizade, o que você faz? Você aperta a mão dele, se for mais íntimo, você dá um abraço nele. Por quê? Apertar a mão, dar um abraço, é símbolo de quê? De carinho, de amor. E nós fazemos isso. Se for uma pessoa que você conhece pouco, você encontrou ele na rua, oi, tudo bem? Como é que vai? Você fala assim de longe, né? Mas se for uma pessoa mais próxima, você faz isso. Você aperta a mão, você dá um abraço. Porque tocar é uma expressão de carinho, de amor. Seus filhos, quando chegam em casa, o que faz? Aperta a sua mão, fala, benção, pai, como vai? Dá um abraço, dá um beijo. Não é isso que acontece? Você, quando chega para sua esposa, você não dá um abraço, dá um beijo. O toque sempre fala de carinho, sempre fala de amor. Olha para mim, Jesus não só queria fazer o milagre, Jesus queria dar o exemplo de amor de Deus pelo homem. Jesus, além de fazer o milagre, Jesus tocava nas pessoas necessitadas. Ele toca no impuro, ele toca no leproso, como que dizendo, eu estou fazendo um milagre para você, e eu estou demonstrando aqui o amor do Pai por você. Porque, como diz João 3,16, que a gente aprende dele na escola dominical, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, nos seus atos, ele não só realizava os seus milagres, mas como ele fazia questão de transmitir aquela mensagem de amor em tudo que ele fazia. Estou lembrado quando ele chega lá na cidade de Naim, tinha uma mulher viúva que tinha perdido o seu filho. E quando Jesus vê aquele cenário, o coração de Jesus se move de íntima compaixão. Jesus chega até aquela mulher e diz o texto que Jesus toca o esquife. Daí até quando eu era criança, eu escutava alguém falar que Jesus era músico, equivocadamente, mas Jesus não era músico, não. Jesus tocou o esquife, esquife não era instrumento, o esquife era o caixão. Jesus toca, Jesus põe a mão no caixão e diz para aquele menino ressuscitar, e ele ressuscita. Jesus ali, movido pela compaixão daquela mãe, daquela viúva, faz aquele milagre. E quando Jesus toca nesse homem, esse milagre acontece na vida desse homem de forma tão extraordinária. E Jesus toca nele, o milagre acontece. Agora Jesus fala assim, agora que eu te curei, não precisa espalhar por aí não conta nada para ninguém não. Você vai lá e mostra-te aos sacerdotes e faz a oferta que a lei de Moisés determina. E certamente esse homem fez o que Jesus determinou, de comparecer aos sacerdotes. Jesus com isso estava querendo que aqueles líderes religiosos de sua época pudessem atestar que todo o seu aparato religioso, que toda a religiosidade daquelas pessoas não puderam fazer nada por aquele leproso. Mas Jesus sim
como Cristo ungido de Deus, enviado para cumprir as profecias do Antigo Testamento, Jesus estava acima daquilo tudo e Jesus era poderoso para fazer o milagre. E Jesus, quando determina que ele vá lá, Jesus está querendo atestar para eles quem ele era, para que aqueles líderes religiosos conhecessem quem ele era. Mas, queridos irmãos, a coisa mais importante que eu vejo nesse texto não é só a descrição desse milagre tão extraordinário, mas assim é o que ele simboliza para nós, o que ele representa para nós. A lepra nas Escrituras é um dos símbolos do pecado. E eis uma doença que descreve bem os efeitos devastadores do pecado na vida do homem. Quando eu li esse texto, eu lembrei que a condição de cada um de nós, antes de nós recebermos Jesus Cristo, antes de nós sermos purificados por Ele, éramos exatamente como este leproso. A lepra afastava o homem do convívio das pessoas que ele mais amava. A lepra desfigurava a pessoa. A lepra impedia com que aquela pessoa pudesse vir ao templo e prestar a sua adoração. Ela ficava afastada da comunhão das pessoas, afastada da comunhão do templo, porque ele era um imundo, ele era um leproso. E isso que eu fiquei lembrando, que a nossa condição antes de termos Jesus Cristo, a nossa condição antes de sermos purificados, era exatamente como esse leproso. Quantas pessoas já estavam afastadas das suas famílias por causa do efeito do pecado. Às vezes o efeito desse pecado era aquilo que as drogas faziam na sua vida. Às vezes o efeito desse pecado era aquilo que o álcool fazia na sua vida. Às vezes o efeito desse pecado é aquilo que a pornografia, a imoralidade fazia na sua vida. E você já estava afastado, às vezes perdendo a comunhão dos seus familiares, perdendo a comunhão dos seus filhos, perdendo o respeito dos seus filhos, perdendo o respeito da sua mulher, porque às vezes você chegava embriagado em casa, numa situação de total humilhação. Você já tinha perdido o domínio na sua própria vontade. E você, como diz as Escrituras, que todo aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado. E o pecado já tinha estabelecido sobre sua vida um domínio tão grande, que você já estava numa situação como a desse leproso, tendo que ficar isolado. Ou às vezes a sua trajetória não chegou a tanto, porque a misericórdia de Deus te alcançou antes que você chegasse num estado tão tenebroso, antes que você se tornasse um moribundo ambulante, antes que você se tornasse um mal cheiroso, como era o caso dos leprosos, antes que você tornasse totalmente repugnante para a sociedade. Já viu quando você passa determinadas pessoas, infelizmente, na nossa cidade? E às vezes a gente passa perto de seres humanos em nossa cidade, que estão numa situação de escravidão tão grande, que o pecado dominou tanto a vida deles, que essas pessoas já não se preocupam mais com banho, já não se preocupam mais com a sua aparência,
já saíram de casa, estão nas cracolândias da vida, estão nas boates da vida, entregues à prostituição, estão como esse leproso, longe do convívio social de suas famílias, estão longe do convívio, da comunhão com os irmãos, porque estão longe da presença de Deus. E muitas dessas pessoas algum dia já foram até pertencer a alguma igreja evangélica. Algumas dessas pessoas chegaram a ouvir sobre Jesus, mas preferiram voltar ao estado do pecado anterior, e hoje se encontram com uma condição desse leproso. E o que eu fiquei grato a Deus é que todos nós que recebemos Jesus Cristo, nós fomos livres da nossa lepra, nós fomos purificados do nosso pecado, e nós hoje não estamos mais excluídos da comunhão dos nossos amigos, nós não estamos excluídos da comunhão dos nossos parentes, nós não estamos excluídos da adoração com o Pai, porque nós fomos reconciliados por Cristo a Deus nosso Senhor, e hoje nós podemos adorá-lo, nós podemos louvá-lo, nós podemos agradecer, e nós podemos dizer: somos limpos, somos purificados, a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus se manifestou a nós, nós fomos declarados limpos pelo sangue de Cristo. Por isso que nós somos o povo mais feliz da terra, porque, como disse Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida, e eu não sou mais leproso, eu fui declarado limpo por Jesus Cristo. Você foi declarada limpa por Jesus Cristo, você foi purificada por Jesus Cristo. Hoje você tem o respeito dos seus familiares, você é uma pessoa que é um embaixador de Cristo, você representa o reino de Deus, você tem palavras boas nos seus lábios, suas atitudes são atitudes dignas de respeito. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque você foi limpo da sua lepra. E se você acha que ele merece, dê um forte aplauso a ele. Oh, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Seja exaltado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Esse é um texto que demonstra exatamente a condição nossa de leproso e depois a nossa condição de purificado. Romanos capítulo 3, versículos 23 em diante. Todos acharam? Romanos capítulo 3. Você agora foi purificado. Você está limpo da sua lepra. Você pode adorar, você pode louvar, você pode agradecer, porque o pecado não terá domínio sobre sua vida. Olha o que Paulo disse: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, todos eram leprosos. Todos, sem exceção. Você, quando nasceu leproso. Espiritualmente falando, você trouxe a herança do pecado de Adão, e você nasceu leproso. Diz o texto: todos pecaram. Olha o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora mais um versículo aqui, abra aí, Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora nós entramos na cidade. Agora nós entramos no tabernáculo. Nós entramos no templo agora. A gente não precisa mais tocar sino, porque fomos limpos da nossa lepra. E olha o que diz o texto. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É motivo de alegria ou não é, irmão? Não tem mais lepra, não tem mais condenação. Cristo pagou o preço. Não é porque eu me tornei perfeito, mas é porque a perfeição de Cristo foi creditada na minha conta. A pureza de Cristo foi creditada na minha imperfeição. E hoje, quando Deus olha para cá, Ele nos olha debaixo da cobertura do seu sangue. E você já sabe qual hino que nós cantamos, o segundo hino. Tens encontrado em Cristo plena salvação. E é através dele que nós temos essa grande salvação. Mais um texto para nós encerrarmos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Vamos ler juntos? Vamos? Efésios capítulo 2, versículo 1. Juntos. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A linguagem que Paulo usa aqui já é uma linguagem bem clara. Nós estávamos todos mortos. Mortos quer dizer incapazes de fazer qualquer coisa pelo seu próprio estado. Você não tinha como se recuperar, a não ser a graça infinita de Deus em te purificar da sua lepra. Ele estendeu a mão, Ele tocou na nossa vida e nos disse: quero você para mim, seja limpo, seja limpo, seja limpo. E hoje nós temos isso, graças à sua grande e infinita misericórdia. Eu não posso deixar de ler esse último versículo, Isaías capítulo 1, versículo 18. Seria uma injustiça com Isaías se eu lesse Paulo e não lesse Isaías, né, pastor Luiz? Eu não posso deixar. Isaías, quando eu chegar lá no céu, vai falar: ô irmão, por que você não falou daquele capítulo 1, versículo 18? Então eu vou fazer questão de ler esse versículo. Capítulo 1, versículo 18. Isaías: você está limpo da sua lepra, você foi purificado. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Sabe por quê? Porque Ele tem o poder de purificar leprosos. Ele tem o poder de purificar leprosos. Ele tem esse poder. Eu queria convidar os músicos. Eu acho que seria uma justiça se a gente não cantasse aquele hino, né, bispo? Aquele segundo, Jonatas, que a gente tens achado em Cristo plena salvação. E talvez você que entrou aqui está dizendo no seu coração: mas para mim não tem mais jeito, eu não consigo me libertar desse vício,
Eu não consigo me libertar desse pecado. Eu não consigo deixar de fazer essa prática errada. Isso já está entranhado na minha vida. Eu não consigo. E vou te dizer, você não vai conseguir nunca. Você não pode se curar. Você não pode se consertar. O único que tem o poder de te libertar é aquele que curou o leproso. É Jesus Cristo. Não é você que, não é a sua força de vontade, é o poder do Evangelho sobre o seu pecado. João escrevendo falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vai ser a sua força de vontade, não vai ser a sua determinação, mas só o poder do Evangelho de Cristo na sua vida. Talvez você que está vivendo essa situação do domínio do pecado, mas também tem outro tipo de pessoas. Tem aquelas pessoas que já conheceram Jesus, tem aquelas pessoas que estão frequentando a igreja, tem aquelas pessoas que participam até da ceia, mas ainda estão sob o domínio de algum pecado na sua vida que não conseguiram abandonar. Conheço uma pessoa que é membro da igreja há muitos anos. Aliás, membro não, que ela não se tornou membro, mas ela frequenta a igreja há muitos anos. E ela nunca abandonou o vício do cigarro. Talvez porque ela está esperando pela sua própria força de vontade. Enquanto ela estiver esperando a sua força de vontade, ela está se declarando autodependente. E o milagre não acontece nos autodependentes, mas o milagre acontece naqueles que reconhecem a sua impossibilidade e fala igual esse leproso: Senhor, purifica. Vamos ficar de pé. Quero chamar aqui o nosso bispo para cantar esse louvor. Tens achado em Cristo plena salvação. Vamos cantar junto aqui, vamos me ajudar. Tens achado em Cristo plena salvação, foi o sangue vertido na cruz, toda mancha lavado meu coração, como foi meu bendito Jesus. Salvo estás, vivo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens esse coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue ficar. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que manda da cruz. Tem seu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue ficar. E nas rodas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salva estás, vivo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem seu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue ficar. Cristo hoje da pureza é mãe poder, tantas altas anãos salvo estás, vivo estás, pelo sangue
estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Glória a Deus. Estamos limpos pelo poder do sangue de Cristo. Estamos purificados e nós louvamos. Eu quero fazer uma oração com você. Dê a mão ao seu irmão. Diga para ele: você está limpo, irmão. Você está limpo. Você está limpo. Nós estamos limpos. Podemos ter essa comunhão no templo, porque nós fomos reconciliados com Deus. Glórias a Deus. E eu quero orar por você que ainda não conseguiu, ainda não reconheceu a necessidade de Cristo na sua vida. Eu quero pedir que todas as cabeças se curvem. Nós queremos orar por você, que você não saia daqui dessa noite sem fazer essa oração. Purifica-me, Jesus, lava dos meus pecados, quebra o império das trevas na minha vida. Senhor, nós pregamos a sua palavra. Essa palavra não volta vazia, ela alcança os propósitos do teu Espírito, Deus. Nós pedimos, ó Deus, que aquelas pessoas que ouviram a tua palavra e, Senhor, ainda não estão sobre o domínio do teu Espírito, ainda não receberam a purificação dos seus pecados, nós queremos pedir que o teu Espírito convença, Senhor, convença do pecado, convença da justiça, convença do juízo, porque é Ele que convence. Glória a Deus. Senhor, purifica nessa noite. Amém. Aqueles que ainda não encontraram com seu Filho Jesus, aqueles que ainda não se renderam, Senhor, aqueles que ainda estão sob o domínio da lepra, traga salvação, traga salvação a essas vidas, Senhor. Purifica essas vidas. Sim, Pai. Quero orar também por aquele teu filho, aquele meu irmão, que às vezes ainda está, às vezes ainda não se conseguiu afastar-se totalmente do seu pecado, e às vezes um vício tem dominado a vida dele, e tem impedido a sua plenitude na vida dele, Senhor. Eu não sei qual é esse vício, não sei o que pode ser. Talvez a bebida, talvez o cigarro, talvez a pornografia, que é tão forte na nossa sociedade, mas nós queremos te pedir, traga liberdade, Senhor. Oh Deus, quebra esse poder das trevas nessa noite, e que essas pessoas que estão nessa condição, porque se tu falasse, é porque existem pessoas nessas condições. Nós lhe pedimos, Senhor, restaura esse meu irmão, purifica o Senhor, e torna os seus pecados, Senhor, ainda que vermelhos como escarlata, mas torna eles brancos como a alva neve. Nós oramos confiados na sua infinita misericórdia, assim como tivesse com aquele leproso. Tenha misericórdia de nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém.